que vem antes da teoria das partes, que é a teoria orgânica. Mas o que é essa teoria das partes? Por exemplo, dentro de você habitam muitas partes, né? E isso aparece nas constelações, principalmente nas constelações em grupo. É que nem uma que eu fiz hoje de manhã, apareceu uma parte da menina que estava com muita raiva, mas muita raiva. E ela precisou liberar toda essa raiva, inclusive coincidentemente, na semana passada, acho que foi semana passada, que ela, de tanta raiva que ela estava, ficar mordendo, partiu um dente no meio, pra você ter ideia, né? Então a pessoa geralmente ela sente a tensão aqui, mas nem sempre. Eu já vi pessoas que às vezes elas não conseguem respirar, perde o ar, parece que não vai ar para a cabeça, né? Então essa é a parte, digamos assim, interna da pessoa que está com raiva, que está com alguma dificuldade. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela não conseguia respirar, né? E aí ela foi focalizando, focalizando, e aí ela chegou aonde? Chegou numa parte onde ela estava com raiva dela mesma, porque ela precisava tomar uma decisão e ela ficava num looping, não tomava essa decisão. E isso estava prejudicando o fluir da vida dela, né? E quando acontece isso, é, acontece uma briga interna, chega um desconforto interno. E isso afeta todo o teu emocional, todo o teu equilíbrio interno, né? E para você entender o que são essas partes, por exemplo, imagine, eu sempre uso esse exemplo, né, que fica mais fácil as pessoas entenderem. Imagine que você mora dentro de uma casa e dentro dessa casa habitam várias pessoas. Mas não é porque você está nessa mesma casa, que essas pessoas estão nessa mesma casa, que elas conversam entre si, que elas se dão bem, que uma tem conhecimento da outra, que uma sabe do sofrimento ou da alegria da outra. Então, é a mesma coisa as suas partes. Você tem muitas partes dentro de você, mas o que acontece quando uma parte não se abre para outra, ou não recebe, ou não ouve, não se conversa, ou nem sequer tem conhecimento de que existem? Uma vez eu fiz uma constelação, essa foi presencial lá no Rio de Janeiro, e a menina chegou e falou assim para mim: Cris, eu não sei o que eu vou constelar. Falei assim: o que você está sentindo? Ai, um desconforto. E aí ela foi contando sobre esse desconforto, tananã, tananã. E você acredita, eu abri o campo sem tema, porque você pode abrir o campo focalizando o campo, é uma constelação que eu faço. Aí, nesse focalizando o campo, entram todas as partes tuas que estão desejando ser vistas naquele instante. E eu lembro que o dela, o que impactou, entraram algumas partes, e não foram muitas, não, acho que foram umas 7 ou 8 partes. Mas já aconteceu numa constelação assim, entrar acho que umas 15 partes da pessoa, né? Porque ela tinha muito trauma. Mas no caso dessa constelação presencial, foi bem interessante. O que mais impactou ela foi uma parte dela que estava metade fora e metade dentro do campo, que era a espiritualidade. Quando ela percebeu isso, ela chorou. E a outra parte, que foi a mais forte, era a parte do autocuidado dela, que ela sequer sabia o que era isso. E aí, na hora, fez muito sentido. Ela não sabia o que era autocuidado, não sabia o que é ser feminina. Ela cresceu assim, para ela era normal ser desse jeito, né? Então, quando ela percebeu isso, nossa, foi muito, muito forte essa constelação nesse sentido, né? E aí ficou bem claro que precisava integrar essas partes, conversar, né? E foi o que aconteceu. Então, você abrir espaço para olhar para suas partes é maravilhoso, porque chega um conforto interno, você começa a entender o que está acontecendo, o que você está precisando olhar.
Que nem hoje uma pessoa me procurou, ela falou assim, Cris, eu tô com dúvida sobre uma transição de carreira. Dá para trabalhar isso na focalização? Claro que dá. Porque na focalização ela vai chegar todas aquelas partes que estão ressoando, que está precisando ser incluído, né? E a vantagem da focalização multidimensional é que ela abre para a focalização convencional, ela abre para a focalização das partes e ela abre também para a focalização em outras dimensões. Então, quando você trabalha com a focalização multidimensional, ela amplia, e eu trabalho com isso também dentro das constelações. Então, dependendo do que chega no campo, tanto em grupo quanto individual, acontece tudo isso em um grau maior, digamos assim, do que se você trabalhar com o campo fechado ou não abrindo para essas técnicas, né? Inclusive, essa focalização multidimensional, ela alcança o trauma também, você pode soltar trauma. Quem conhece a constelação estruturada está acostumado a trabalhar com estrutura fechada. Você coloca lá pai, mãe, sei lá, põe o marido, às vezes está trabalhando relacionamento, põe a tua criança ferida, pronto, fechou o campo nisso. Não deixa entrar mais nada diferente. E só trabalha com isso, né? Tem uma constelação que eu fiz domingo, ela foi origem... Não. O que você precisa, o que nós precisamos soltar para realizar nossos projetos. Esse era o tema. E aí a pessoa que abriu o campo, ela abriu trazendo todas as sensações do corpo. Ela capta toda a energia do campo, porque o que chega tem correlação com todo mundo que está ali. Então o campo jamais será igual, né? E foi bem interessante, porque aí ela foi assim uma constelação bem didática, digamos assim, para quem quer aprender sobre o que é uma estruturada aberta. Eu não coloquei nenhuma figura no campo. Aí abriu com essa pessoa, ela abriu o campo e através do que ela trouxe, como ninguém mais entrou no campo, ninguém mais se manifestou, eu fui colocando conforme as figuras que foram surgindo no que a pessoa que abriu o campo estava descrevendo. Então, era uma estruturada que veio através de um campo aberto. Essa é a diferença. E tem também aquela que você abre e você vai colocando intuitivamente, né? Eu sei que foi bem interessante, porque quando você está com o teu campo aberto, você recebe uma guiança. E eu lembro que as pessoas que eu fui escolhendo eram exatamente as pessoas certas, né? A Ellen estava lá, eu falei sobre, acho que canteiro, e ela falou, nossa, eu estou plantando um canteiro, né? E foi assim a constelação inteira, entende? Então, você vai recebendo como se fosse um sopro de luz. E aí, quando você vai ficando mais treinada, tendo mais intimidade, vai criando uma sintonia fina com o campo, com o sentir, né? É isso que acontece. Você é canal, você recebe uma intuição e põe ele a serviço. Você não trabalha com uma estrutura engessada. Outro dia, uma menina para quem eu dei aula de constelação estruturada, esse ano eu não abri turma ainda, mas eu já dei 2 turmas de constelação estruturada, e aí uma delas me perguntou assim, mas Cris, e qual a diferença? Que ela estava precisando montar a estrutura de uma constelação que ela ia fazer e estava em dúvida, né? Aí ela falou assim, mas Cris, e qual a diferença de eu colocar o pai e colocar quer dizer, colocar a fulana diante do pai, né? Porque ela falou assim, eu vou colocar o pai. Eu falei, não, você não vai colocar o pai. Eu falei, se você quer a minha sugestão, você vai colocar alguém representando ela diante do pai. Você percebe que tem uma diferença sutil aí? O que vai chegar é diferente, né? Vai chegar a parte dela que está diante do pai, como ela se sente, como ela se coloca, como ela se percebe.
do que você só colocar o pai. Então tem como é que posso dizer? Uma sutileza quando você vai estruturar o campo. E esse é o refinamento da sabedoria, né? Onde você pode aproveitar melhor a focalização em termos de dimensões, em termos de teoria das partes, né? O teu trabalho vai ficando cada vez mais sofisticado. E quando você consegue juntar, por exemplo, essa focalização multidimensional e as constelações, nossa, você potencializa tudo. Tudo fica mais refinado, os resultados são mais profundos, mais efetivos, você consegue chegar em lugares mais significativos. Por exemplo, eu participei de um workshop, ele é ótimo para constelar sintomas, né? Mas quando você vai constelar sintomas, ele trabalha com o sistema antigo. Não é uma crítica sobre o trabalho dele, mas é uma visão da minha experiência, né? Do que eu sei, do que eu estudei já. Tem uma diferença, ele trabalha com constelações estruturadas fechadas. E ali, a estruturada fechada só pega o que o cognitivo alcança. Percebe a diferença? E aí, quando você trabalha com o campo aberto, você pode chegar na origem. É muito diferente. E aí, muitas vezes, a origem disso tudo é algo que a cabeça simplesmente não alcança. Você não faz ideia. Então, a estruturada fechada, você perde todo um potencial de um campo de informação que poderia te trazer uma clareza muito maior. Então, essa é a importância de você trabalhar com outras dimensões, com campos abertos, né? É claro que você precisa treinar para você conseguir trabalhar com isso. Vai exercitando. Primeiro você precisa, você por dentro estar aberto a esse lugar. Aí sim você pode começar a trabalhar com isso. Porque não adianta você querer começar a trabalhar com isso se dentro de você não fez isso ainda, né? Não tem como você cortar caminho. Precisa sutilizar os seus campos de percepção para depois você partir para essas práticas. E aí a coisa vai ficando cada vez mais refinada. É o que eu estou percebendo, né? Então, um campo é diferente do outro, muito diferente. Mas eu percebo assim que essa energia que nos permeia, o campo, né? Ele é muito gentil, muito sábio. Então, ele só deixa chegar aquilo para o qual você já está pronta. Então, às vezes a pessoa traz um tema para mim, aí ela trabalha, daqui a pouco chega outra casquinha, faz mais um trabalho e vai, e vai, e vai, e vai se aprofundando cada vez mais. Então, essa inteligência maior, eu acho que não tem coisa igual. Ela é muito gentil, ela é muito sábia, ela vai trazendo conforme você dá conta, e muitas vezes para você chegar num grau maior, você precisa ter tirado as casquinhas mais finas. Porque às vezes, se você chegar já direto lá no fundo do poço, você não vai dar conta e às vezes nem vai entender, né? Então, eu percebo que tem essa gentileza desse algo maior que a gente não sabe direito o que que é, né? A gente só imagina. E cada um vê de uma forma, né? Então, eu vejo que ele é muito, muito gentil. Então, a pessoa que vem não precisa ter medo. Seja numa focalização, seja numa constelação individual, seja numa constelação em grupo, mesmo no renascimento que eu faço, o renascimento que eu faço já também é diferente, ele já abre para... também é um campo aberto, né? Esse renascimento até outro dia, ontem mesmo uma pessoa está perguntando para mim sobre o que que é, né? Esse ano eu não abri turma nenhuma, mas final do ano passado, de outubro até dezembro, eu fiz 4 turmas de renascimento.
E foi sensacional. Eu aproveitei porque estava fechando o ano, né? E eu estava com mais tempo. É, Bom, já que eu comecei a falar sobre isso, o que que é esse renascimento? Antes eu fazia presencial, mas aí teve gente que falou assim, Cris, não tem como fazer presencial, porque eu moro em outro país. Inventa um negócio aí online que eu quero fazer, né? E aí eu fui estudando, pensando, pesquisando, testei. E aí eu cheguei nesse renascimento self-sense que eu faço online. O que que ele é? Você chega imediatamente no momento em que você vai começar a fazer passagem pela vagina, e aí chegam todas as sensações do que aconteceu durante a passagem na vagina até a tua chegada. Então você trabalha o fato do nascimento. E aí o refazendo o caminho, não, o refazendo o caminho é diferente. Essa constelação em grupo, né, que eu ando fazendo. Ele trabalha todos os vínculos que você foi, digamos assim, agregando, catando, desde o momento que você chegou no útero, a tua centelha, aí você foi caminhando na gestação até o momento do nascimento, né? Tudo que você foi criando vínculo, tudo que você recebeu de trauma e foi congelando no teu corpo, de crença distorcida que veio de fora e que não é seu. Então é algo bem profundo, porque tudo isso é o que te afeta na vida presente. Então esse refazendo caminho é bem especial. E ele também é um campo aberto, embora eu abra com três figuras, são estruturas, mas são estruturas abertas. Elas nunca ficam só nessas três estruturas, né? Então eu acho que é um trabalho muito bonito, porque, inclusive, eu criei esse trabalho justamente pela queixa das mães, né? Elas falavam assim: ai, Cris, meu filho tem tanta questão, mas ele não quer fazer uma constelação, ele não quer fazer uma focalização, ele não acredita nisso, ou ele não está pronto, tananã, né? Aí eu criei esse trabalho. Então, as pessoas podem fazer para si próprias, tanto homem quanto mulheres, esse refazer o teu caminho até você chegar na vida. E também as mães podem constelar a própria gestação do filho. Várias já fizeram, né? E o legal é que quando faz para o filho, ela também tem a oportunidade de soltar algo. Interessante que quando ela faz só para ela, vem algo específico dela. Mas aí quando ela vai lá trabalhar o do filho, ela percebe que tem mais uma casquinha dela, porque ela acaba trabalhando algo dela quando ela, porque o filho passou por ela, né? Então é bem interessante esse refazendo caminho. Eu tenho percebido isso. Então eu estou sentindo que é algo maravilhoso, né? E as mães estão bem felizes porque elas podem fazer para os filhos e nem precisam falar nada para os filhos. O refazendo caminhos é uma constelação em grupo, Ah, mas tem gente que já fez focalização comigo, já fez esse renascimento self-sense que eu falei agora, e aí agora está fazendo, refazendo o caminho e está soltando bastante coisa, né? Eu até, antes de fechar o ano, eu vou abrir turmas para esse renascimento, porque vai ser bem rico. Eu vejo que as pessoas precisam, né? Então, são trabalhos maravilhosos. Eu sei que quando eu fui fazer a formação, os professores eles deram aula de trauma, deram aula de Kundalini, é, de bioenergética, mas eles não conheciam focalização, eles não conheciam o tratamento do trauma do jeito que eu faço, com energia, por exemplo. Eles não conheciam a abordagem sistêmica. E aí eu juntei tudo e criei esse trabalho. Inclusive, a professora me procurou para perguntar o que, que era esse trabalho, porque uma das alunas veio aqui me visitar e a gente conversou sobre isso, né? E aí ela ficou curiosa. Então, são trabalhos bem interessantes. E não é só o conhecimento, você precisa vivenciar. Teve um workshop maravilhoso de constelação estruturada que eu fiz, e agora eu estou pensando em aprofundar ele, trazer mais coisas ainda para esse workshop, né?
Na verdade, eu estou com várias ideias aqui, eu só não aterrei ainda porque não teve tempo. Sobre o sentir, cada um sente de uma forma. Tem gente que acessa com muita clareza imagens, tem gente que é bastante espiritualizado, né? Então, não precisa se questionar e nem achar que você é, digamos assim, que você está atrasada com relação ao outro. Por exemplo, eu falei para ela que o corpo dela é tecnologia de ponta. Do jeito que ela sente, pouca gente sente, né? Do jeito que ela solta através da vibração do corpo, nem o pessoal que chega lá no fundo através de imagens tem toda essa potência no corpo. Então, o corpo dela tem um potencial que as pessoas não alcançam em imagens. Então, para você entender, cada um tem uma área de especialidade. Então, eu confio muito no que chega. E aí, quando você vai aprofundando nesse seu sentir, representar é uma ótima forma de você ir refinando isso, mas pode ser de outro jeito. Você vai conseguindo perceber o que é seu e o que está vindo de fora. Porque às vezes o maior desafio da pessoa, às vezes ela fala assim, ai, querida, eu não sei se é meu, se é do campo. Então, às vezes eu testo, aí eu falo para a pessoa, não, fique tranquila, a responsabilidade é de quem está conduzindo, né? Se não tem certeza, eu testo. E quando chegar algo, eu não. Se não tenho certeza, eu não coloco o que é aquilo. Eu experimento, que nem teve uma constelação que eu fiz, não sei se foi ontem, esses dias aí. Chegou uma parte que parecia ser um gemelar que não tinha ficado na gestação, né? Mas parecia. Então eu não falei que era o gemelar, não afirmei. Eu apliquei um teste para ver se era gemelar. E aí, quando eu apliquei o teste, a constelada e a representante choraram. Então era o gemelar. Né? Porque quando você direciona sem ter certeza, isso também na focalização, você pode perder uma preciosidade que está chegando, porque aí você cria uma tendência que não era. Então, às vezes, como você colocou uma tendência, um viés, digamos assim, é que nem na estatística, né? Ela, em vez de ir para cá, ela acabou indo para lá. Porque você colocou uma sugestionalidade. E aí aquilo que era uma brisa se perde, vai para outro lugar. Porque é muito sutil essas brisas, essas sutilezas que surgem. Então, quando chega, você tem que ter um cuidado, não pode ter pressa, seja na constelação, focalização, seja numa meditação, né? Inclusive, se você tiver interesse, eu vou abrir uma formação do ciclo básico de focalização multidimensional. Estou pretendendo abrir a turma agora no final desse mês. Vai ser a quarta turma. Já fechei 3 turmas, né? Então, aí você fazendo o ciclo básico, você vai ter condições de entender melhor o que é esse lugar, mergulhar. E é um conhecimento que você vai poder usar em tudo, inclusive para si próprio. Quero muito fazer, sim, porque eu vejo que é algo muito especial, né? Principalmente as meninas que trabalham com constelação, elas falam que acrescenta algo bem sutil, mas que acaba deixando o trabalho mais profundo. E é uma ferramenta, um conhecimento que você pode usar para você mesma. Uma das alunas, foi interessante que nas primeiras aulas eu falei sobre autofocalizar, e aí ela aplicou nela mesma, né? E na aula seguinte ela falou assim: Nossa, Cris, eu encontrei um negócio que estava perdido há meses que eu não achava. Perguntei para o meu corpo, ele trouxe a imagem, né? E eu fui lá e estava lá. Então, você vai se trabalhando também. Eu costumo fazer isso comigo, eu autofocalizo bastante, né? Então, é muito enriquecedor. É claro que quando você faz um autotrabalho, ele é menos profundo, mas só de você poder fazer
de encontrar algumas coisas que já estão na superfície, já te ajuda muito. Aí, quando você precisa de algo mais profundo, você procura alguém para te guiar, né? E o nosso corpo é uma potência. Você pode usar e abusar de tudo que está nele, claro que com respeito, né? Usar e abusar no sentido assim, de que ele tem muitas possibilidades, né? Nossa, uma vez eu autofocalizei sonho. Eu sempre faço isso, mas esse foi o mais especial de todos. Foi o que mudou o meu rumo e eu me firmei nesse lugar. E foi o que fez toda a diferença na minha vida.